Então hoje eu vou dar aqui 10 princípios para que você entenda como é importante o seu trabalho, não só para você, mas para todo mundo que está ali ouvindo aquilo que você faz. Não é? Por isso que é sempre importante a gente entender que numa igreja é muito mais que servir, é muito mais que estar ali dentro fazendo uma função, não é? Tem que servir com excelência, tem que servir bem. Parece um tema fácil, né? Se fala muito sobre isso. Postura, né? Compromisso com o horário. É realmente excelência, mas não é só isso não. Isso também faz parte para que você sirva, mas é muito mais que isso. Você vai entender isso hoje, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre servir com excelência. Para começar, excelência é quando seu som glorifica a Deus e transforma a experiência de todos. Todos. Cantores, músicos, pastores, padres e toda a igreja. Excelência é quando o seu som, seja você músico, cantor, operador, glorifica a Deus e transforma a experiência de todos. Quando você for operar som para alguém, faça o melhor que você pode. Sempre. Independente de quem você esteja atendendo. Se é uma banda pequena, uma banda maior, um artista famoso, um pastor comum ou um pastor conhecido, faça sempre o seu melhor. Sempre. Porque o seu trabalho pode transformar a vida de alguém. Aquilo que você faz pode mudar a experiência de vida de alguém, não é? E pode sempre. Pode ser um cantor, um músico, um pastor, um padre que está ali pregando e o som proporciona com que ele fale mais, com que ele consiga se ouvir melhor, ele consegue entregar melhor uma palavra. Né? E a igreja, idem, tá? Então vamos lá. A gente hoje vai aprender 10 princípios para servir com excelência na sua igreja. E se fosse você, eu anotava. Hoje, 10 princípios para você servir melhor na sua igreja. O primeiro deles é disponibilidade. Eu sempre falo isso porque quem está numa igreja tem que ter disponibilidade para eventos que sempre acontecem, né? Às vezes acontece o evento do nada, no final da semana que vem vai ter um evento aqui numa terça-feira, me pediram a igreja, você pode vir aqui? Pode. Vai ter um ensaio especial, você pode aparecer? Tem que ir lá, tem que ter disponibilidade, porque servir começa com estar presente, não é? Eu estou presente, eu estou lá fazendo parte, aquilo que meu pastor Luiz Eduardo, meu grande amigo Luiz Eduardo falava sempre, faça alguma coisa, não fique sentado só no banco, porque servir é muito importante, né? Então, servir começa com estar presente, participar de algo. Segundo, chegue sempre antes, prepare o ambiente, esteja pronto para ajudar no ministério do louvor. Isso é para todos, todos. Seja músico, cantor, operador de som, todos. Chegue antes, prepare tudo, deixe tudo prontinho antes, cabeado, ligado, né? Tudo checado antes. Isso demonstra que você tem respeito pelos outros, não é? Quem serve com disposição é notado por todos, principalmente pelo nosso Deus. Quando você entrega de coração, quando você faz isso de coração, com certeza você é recompensado por isso. A gente não faz pela recompensa, né? A gente faz para servir. Mas é muito importante que o coração esteja à frente disso. Então, disponibilidade, primeiro princípio. Segundo, compromisso com horários. Acabei de falar antes, pontualidade é respeito. E respeito com os outros. Ninguém tem que ficar esperando você chegar. Eu cheguei cedo, não é? Se eu estou no meu horário, eu vou ficar esperando alguém que chegou atrasado. Isso é falta de respeito. Pontualidade é respeito. Quer servir com excelência? Seja pontual. Respeito pelo culto, pelos cantores, músicos, líderes e por quem te confiou esta função. A pessoa que lhe confiou esse papel, o que ele quer de você é que você seja uma pessoa pontual. Pontualidade é muito importante.
Eu costumo visitar algumas igrejas, né? Sempre que eu posso, eu vou em outras igrejas. Domingo agora eu fui na Ives, e na Ives tem uma coisa que é muito interessante, que já virou uma coisa comum aqui na maioria das igrejas, né? Que é o painel de LED. Tem aquele painel gigante, né? Onde você tem todo o culto, a palavra, todo escrito ali, os louvores, o que é cantado, alguma informação importante. Então, assim, hoje você tem tudo isso, é uma facilidade muito grande, porque todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue ler ele facilmente. E nesse painel de LED, antes de começar o culto, tem uma contagem, um relógio lá na contagem. Às 19h30, às 19 horas, em ponto, começa. E o engraçado, fica todo mundo sentado vendo o relógio, né? Ali, o cronômetro chegando no horário. Falta 10 segundos, 10. Será que vai começar realmente? 9, 8, 7, 6, 5. Já vai te dando aquela ansiedade, né? E já começa o pastor entrando, falando, dando boa noite, o louvor já entra tocando, a banda já entra junto. Isso é um respeito absurdo pelo público que chegou no horário para escolher o melhor assento, né? Respeito pelo culto, pelos cantores, todo mundo. Então ali não pode chegar atrasado, porque o culto começa no horário e também termina no horário, que é respeito com quem vai para casa, tem que pegar ônibus, então tem horário para tudo. Isso é muito interessante, né? Você vai chegar ali 6h30 para começar. Não, começa 7h15, 7h20. Não, é 7 horas em ponto. Terceiro ponto. Quem se atrasa mostra desorganização. Você não quer mostrar isso, né? Que você é uma pessoa desorganizada. Não, e tem sempre a desculpa, né? Não, peguei um trânsito. Pô, teve um acidente. Rapaz, o pneu furou. Pô, a esposa atrasou. O carro não pegou, tem sempre uma desculpa, não é? O atrasado tem sempre uma desculpa. Saia cedo. Eu trabalho com artista há mais de 30 anos. E todo mundo aqui sabe que eu moro numa cidade que é litoral do Rio de Janeiro. Então o aeroporto não é na minha cidade. O aeroporto fica a 2h30 da minha cidade. E eu tenho voo semanalmente, inclusive eu tenho voo amanhã. Vou amanhã não, tenho voo sexta-feira. E todo mundo sabe que é aeroporto, você tem que chegar 2 horas antes. Fazer o check-in, despachar a mala, ir para a sala de embarque, que não é rápido, né? Quem fala assim, não, é rápido, não. Você tem que entrar uma fila, você tem que passar pelo raio-x, depois você tem que procurar o portão de embarque para saber se o seu avião está naquele portão realmente correto. Sempre muda portão de embarque. Não é uma coisa rápida não, filho. Então quem acha chegar no aeroporto para só embarcar, não, vou só embarcar. Não, tem que chegar cedo. E eu moro a 2h30 do aeroporto. Você acha que alguma vez eu perdi algum avião? Em 30 anos? Algum voo por atraso? Eu sempre vou com 2 horas antes do combinado. Então, se o combinado é chegar no aeroporto 10 da manhã, eu chego às 8. Eu prefiro chegar cedo e esperar do que chegar atrasado e perder o voo. Você imagina que aconteceu uma história comigo, essa questão de chegar atrasado, né? Eu nunca cheguei atrasado, sempre cheguei mais cedo. Quando eu cheguei no aeroporto, era um voo internacional, que estava marcado para começar o embarque 10 da manhã. Eu cheguei às 8. Quando eu cheguei no aeroporto, falei assim, poxa, eu vou lá na Federal. Naquele tempo, você quando fazia voo internacional, você tinha que ir lá na Receita Federal para declarar o que você estava levando. Hoje não precisa mais declarar, mas antigamente tinha que declarar o que você estava levando. Aí tinha que ir na Federal, falei, vou chegar mais cedo e vou lá. Quando eu cheguei lá na Federal, que eu fui pegar o passaporte, cadê meu passaporte? Aí bateu aquele gelo, não achar o passaporte, peguei o telefone, liguei para casa e falei com a minha esposa assim, dá uma olhada se eu esqueci o passaporte aí em casa, porque eu tô aqui no aeroporto e não tem... E olha que eu moro em Cabo Frio. Ela, Aguinaldo, você esqueceu em cima da mesa. Falei, meu Deus do céu. Ela, não se preocupa não, eu vou descer aqui. Tinha um amigo nosso que era taxista, o Marquinhos. Eu vou entregar o Marquinhos, ele vai rápido para o aeroporto. Você tá
Não, são 8h15. Eu tenho que fazer o check-in às 10h15 só. Não, ele vai chegar aí. O Marquinhos chegou lá 9h40 no aeroporto, com o passaporte na mão. Agora imagina você se eu não tivesse chego 2 horas antes. Não é? Peguei o voo internacional, o passaporte chegou a tempo. Mas tudo isso é para que você mostre que você é uma pessoa organizada. Então, quem se atrasa, mostra desorganização. Não se atrase. Vamos lá. Quem chega cedo, mostra excelência. Não é? Faz parte. Chegou cedo. Pô, eu já ouvi muito essa frase. O Aguinaldo mora em Cabo Frio e ele já chegou aqui. Você mora do lado, está atrasado. Ligando para alguém que está atrasado para o voo. Ele fala, rapaz, o Aguinaldo mora lá do outro lado, Cabo Frio, 2h30, e já chegou, e você mora perto, não chegou ainda. Eu já ouvi muito isso, não é? Mas vamos lá, é o comodismo, né? Terceiro princípio, postura e ética. Eu falei disso na segunda-feira, mas não falei com esses termos. O operador de som representa a igreja. Oi? Sim, você representa a sua igreja. Não é? A minha postura como operador de som, como músico, como cantor, é representando a minha igreja. Então a minha postura tem que ser tão boa dentro quanto fora da igreja. É a nossa postura, a nossa ética, né? Como servo de Deus. Evite brincadeiras no momento errado, mantenha o foco e mantenha sempre a humildade. Isso é ponto fundamental para quem quer servir com excelência. Terceiro, sua postura e comprometimento revelam o nível da sua excelência. Isso é impressionante, mas é verdade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu represento, a forma como eu trato as pessoas, a humildade como eu falo, não é? Revela o nível da sua excelência como profissional que você é. Quarto princípio, adoração em primeiro lugar. Não é sobre boa mixagem, é sobre propósito. Mesmo quem está ali focado na hora de fazer uma mixagem, de tocar, não é, de cantar, a adoração sempre faz parte. Você sabe que você está ali fazendo e adorando junto, não é? Não é só estar ali o tempo todo de olho no não, também, mas eu estou numa igreja. A adoração faz parte, eu também tenho que receber, não é? O som deve conduzir a igreja à presença de Deus. É esse o nosso papel. Fazer com qualidade, com que todos ouçam bem, sabe? Todos consigam, sabe, ouvir cada detalhe. Isso é muito bom. Se a banda for boa, então, se o louvor for bom, melhor ainda. Se o pastor ou o padre também tiver uma boa palavra, melhor ainda. O som conduz a igreja à presença de Deus. Quem não ouve direito, quem não está ouvindo com qualidade, quando o som está embolado, pastores no meu Brasil, já falei sobre isso várias vezes. Quem vai à igreja vai para ouvir a palavra de Deus. Então não me faça uma igreja que você não tenha qualidade, que você não tenha um som que as pessoas consigam. Pode ser pequeno, pode ser uma caixa pequena, pode ser uma mesa analógica, não tem problema. Mas se o ambiente estiver bonito, bem tratado, as pessoas conseguem ouvir, não é? Aí faz igreja, porque é bonito fazer assim, porcelana. Gente, as pessoas vão para ouvir. Seja um louvor, uma adoração, uma palavra, é necessário ter clareza para ouvir. E o som conduz a igreja à presença de Deus, não é isso? Senão não teria som ali. Cada microfone que é aberto é uma oportunidade de tocar o coração de quem precisa. Um microfone aberto na mão de quem realmente sabe ministrar vai levar uma palavra, vai tocar o coração de quem precisa. Essa é a função. E a gente, como operador de som, tem que enviar isso com qualidade, que as pessoas consigam ouvir. Então, assim, não é só operar, não é? É a questão do servir e servir com excelência. Quinto princípio, conhecimento técnico, aí não tem jeito. Excelência sem preparo não existe. Estude
todo o seu equipamento e domine as funções da sua mesa de som, amigo. Dominar todo o equipamento é saber como é que ele funciona. Sabe por quê? Porque no momento que você precisa, quem conhece o equipamento resolve o problema antes que ele aconteça. Esse é o problema. Se eu conheço o meu equipamento, eu conheço o meu som, eu sei que ligado ele tem uma qualidade boa. Liguei o som, testei. Opa, tem algo errado aqui. Um lado não está falando direito, aqui tem um ruído que não tinha. Eu já vou resolver antes de começar o evento. Agora imagina eu chegando meia hora antes de começar o culto, liguei o som, tem um ruído. E agora? Cadê o tempo para resolver isso? Cheguei na hora? Não cheguei mais cedo? Não é um guitarrista, por exemplo, que chega na hora do culto, vai plugar um cabo, não chega o som na guitarra. E aí? Não sabe se é fonte, se é pedaleira, se é o cabo que está mal conectado, conectou errado, às vezes na correria conectou errado. Não é? Rapaz, é um problema chegar na hora, né? Então, quem conhece todo o equipamento resolve o problema antes que ele aconteça. Então, estudo é importante. Obter conhecimento também é importante, tá? Sexto princípio: respeito e relacionamento. Trate músicos, cantores e líderes com o máximo respeito. Não precisa nem falar, né? Não é porque você está ali na mesa de som que você vai liderar que você tem que ser arrogante. Não. Trate com respeito, amigo. Tem hora que você precisa ser incisivo, né? Cobrar, mas com respeito. Sempre com respeito. Uma boa mixagem nasce da parceria entre técnico e ministério de louvor. Se você é operador de som, você sabe disso, né? Eu preciso desse contato, eu preciso dessa parceria. E o músico, idem, ele sabe que para o instrumento dele soar direito lá na frente, para que todos ouçam o que ele está fazendo, o cantor, idem, é necessário que você tenha esse contato, você operador de som, músico ou cantor, para que todos se ouçam bem. Pastores no meu Brasil, idem, meu amigo. Você acha que você só saber pregar bem, saber ler bem a palavra, preparou o tema todo bonito e o microfone lá na barriga, pastor? Microfone, objeto de decoração. Você segura o microfone, ó, para onde a mãozinha vai, o microfone vai junto e ninguém ouve direito o que você fala, pastor. Aí a palavra não é entendida, as pessoas não conseguem absorver direito. Tem que ter um posicionamento correto. O microfone é feito para captar a sua voz. Ah, Gnaldo, mas eu não consigo, eu tenho um vício, o microfone sai da mão. Compra um headset de qualidade. Não é? No Formação, no Áudio na Prática, no Manual do Operador de Som, nós temos lá um módulo de microfones, onde inclusive indico o microfone e headset. Vários modelos. Compre um headset de qualidade. Pronto. Que aí tá preso aqui, pode ser um pequenininho, que ninguém aparece direito, não aparece, ninguém enxerga direito, de longe ninguém vê. Parece até que você está sem microfone, né? Coladinho aqui, bota aquela microporezinha aqui para não ficar saindo. Pronto. É sem fio, pode andar à vontade, as mãos estão livres e o microfone está sempre na posição correta. Quem não tem o costume e não consegue usar o microfone direito, headset é a solução, tá? E relacionamento ruim gera conflito e som ruim. Quando você não tem uma boa parceria com o seu músico, quando você não tem uma boa comunicação, quando você não tem aquele respeito, quando você pede e não faz, não é? Som ruim, amigo. Conflito e som ruim. Relacionamento é tudo. Quer servir com excelência? Tem que ter bom relacionamento. Ouviu músicos? Ouviram? Cantores, pastores também. Vocês têm que ajudar, amigo. Não é? Se vira aí, operador de som, eu seguro o microfone assim. Quero nem saber. Não é assim não, amigão. Desculpa. Ah, mas na live tá bonito. É porque na live você pode aumentar à vontade, não tem nada para dar feedback. Agora, com caixa de PA do seu lado, com retorno, como é que eu vou aumentar, pastor? Ó a realimentação acontecendo. E as pessoas não ouvem. Domingo, o culto que eu fui domingo, o pastor que pregou, muito bom por sinal, pregação muito bonita, mas não sabia usar o microfone.
E o pessoal me olha e fala assim, Aguinaldo, vontade de ir lá falar. Eu falei, vontade de ir lá falar, realmente. Mas, né, a gente ficou ali, eu não era técnico da igreja, eu estava ali só assistindo o culto. Mas o pastor usando o microfone completamente errado. Tinha horas que eu não conseguia ouvir o que ele falava. Se eu não ouvia, quem estava do lado também não ouvia. Esse é o problema de quem não sabe usar o microfone para pregar. O microfone é feito para captar a sua voz, pastor. Para que você consiga falar e as pessoas entenderem o que você fala. Se não estiver na posição correta, não tem captação. Se eu pegar esse microfone e botar pro lado aqui, ó, pronto. Não é? A voz já foi embora. Você fala, e agora? Aumenta aí. Ué, o microfone ele funciona? Não. Tem que chegar para perto, né? E agora ficou bom? Agora ficou melhor, né? Ficou claro. Legal. Não tem diferença? Claro que tem, filho. Então, tem que ter um bom relacionamento para que você não tenha conflito e não tenha um som ruim, tá bom? Vamos para o 7º princípio para que você tenha um som de excelência na sua igreja. Espírito de serviço. Você não está apenas operando o som, você está servindo a Deus, não é? Na sua igreja, na sua denominação, seja padre, seja pastor, seja quem for, seja apóstolo, seja bispo, você não está apenas servindo ou operando, você está servindo a Deus. Você está levando uma mensagem, você está levando uma qualidade, está levando uma música para quem precisa ouvir. E você não sabe o quanto importante é isso. Como as pessoas às vezes precisam dessa palavra, não é? Para mudar de vida. Cada fader que você ajusta pode aproximar alguém da presença divina. Isso é uma palavra boa, né? Sirva com alegria mesmo quando ninguém vê, amigo. Não importa se alguém está te olhando ou não, faça com alegria sempre. Isso é bom para você. Isso é bom para a gente, não é? É bom para o nosso próprio ego ali, né? De estar ali, rapaz, eu estou fazendo, eu gosto. Eu sempre falo que eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço. E eu faço com alegria sempre. 8º princípio. Excelência nos detalhes. Aí pronto. Aí pegou, pisou no meu calo. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo organizado. Sou chato aqui na empresa, inclusive, né? São 18 pessoas trabalhando aqui. Todo mundo sabe como é que eu sou chato. Eu sou enjoado. Rinaldo, me empresta a fonte para carregar o telefone? Pode pegar, mas coloca no mesmo lugar. Cheguei aqui, estou pegando alguma coisa, o controle não está no lugar. Quem é que pegou o controle? Por que não colocou no lugar? Eu sou chato com as coisas. Gosto das coisas organizadas. Cabo organizado, palco limpo, canal nomeado, tudo isso fala sobre quem você é, amigo. Eu já cheguei em igreja que eu olhei para a House Mix e falei, amigo, olha só. Primeiro você arruma, depois eu vou começar a mexer, porque não dá nem para colocar a mão, amigo. Eu teria vergonha de apresentar isso para alguém. Todo mundo sabe o que eu falo. Eu falo isso. Eu chego ao operador de som e falo, irmão, desculpa, cara. Pô, você é da igreja. Você não vai organizar isso não, cara. Você vai perder aqui 1h30, 1 horinha. Pega lá um Veja Azul com um Perflexzinho para dar uma limpeza nisso aqui. Passa um espanador, não é? Compra ali uns velcro para botar os cabinhos tudo organizadinho direitinho. Coloca numeração nos cabos, organiza. Pode ser o menor que seja, pode ser o somzinho que tem uma mesa analógica, um amplificador e 2 caixinhas. Organiza, amigo. Quando você trabalha organizado, todo mundo sabe, pô, é pouco, mas é organizado. Aquela coisa da casa do pobre, né? A casa é de pobre, mas o piso você vê o teu rosto, de tão limpo que é. Não é? Então não é ser rico para ser limpo, não. Você pode ser com pequenas coisas. Se organiza, palco limpo, canal nomeado. Isso fala muito sobre você, como você é organizado, tá? Detalhe bem feito é uma forma de excelência. Quando eu faço a coisa com um detalhe, sabe? Por exemplo, aqui, olha só. Alguém já viu como é que esse microfone está preso aqui? Já notou isso? Eu sou chato. Isso aqui eu tenho um microfone com cabo XLR, não é?
Isso aqui é um pedestal de mesa para você usar no podcast. Aí eu coloquei o cabo ficava pendurado aqui. Aí passava o cabo aqui por dentro. Falei, para fazer uma coisa bonitinha. Passei o cabo certinho por aqui. Peguei uma abraçadeira preta. Prendi aqui em 2 posições. Prendi mais uma aqui, outra aqui. E o cabinho tá passado pelo pedestal. Eu posso abrir se eu quiser, ó. Tá vendo? Deixei um espaçozinho. Aqui deixei um espaço. Mas o cabo tá todo preso direitinho para organizar, né, o pedestal de mesa. Deixar bonitinho. Então eu posso puxar para cá e para cá. O cabo não sai do lugar e tá preso. Só uso nesse pedestal. Isso aqui é uma organização. Não é fazer as coisas com excelência. Detalhe bem feito é excelência. Então, se você tem um som, você tem um equipamento, você tem a guitarrista, cuide das suas coisas, cara. Use com excelência, qualidade. Limpo, pelo menos limpa. Rapaz, uma história para contar de limpeza, né? Eu era responsável técnico de uma igreja grande aqui na minha cidade. Meu amigo pastor Eduardo, igreja Betel. E nessa igreja tinha vários bateristas. Vários. Um dia eu estou fazendo aquela arrumação de cabos no palco e fui arrumar os cabos da bateria. Tinha um aquário de bateria, um aquário bonito por sinal, carpetado, todo tratadinho, bonitinho. Quando eu entrei no aquário para poder arrumar os cabos, eu tomei um susto com a quantidade de pedaço de baqueta quebrado e pedaço de madeira que tinha no tapete do aquário. Eu olhei aquilo e falei, cara, temos vários bateristas na igreja. Será que pelo menos eles se organizam um por semana de vir passar um aspirador aqui? A igreja tinha aspirador de pó. De passar um aspirador aqui para limpar. E a bateria toda engordurada, cheia de poeira. Os pratos da bateria da igreja estava verde, de tanto zinabro que ninguém nunca poliu aquele prato. Aí eu chamei todo mundo. Falei, gente, vocês precisam fazer uma escala para limpeza. Porque não é só tocar. Eu trabalho, só chego de noite, não consigo chegar cedo. Sim, mas não é só você. São vários bateristas. Bom, alguém foi lá, limpou. Fizeram uma escala, mas os pratos continuaram sujos. Porque prato é mais complicado para limpar, né? Tem que passar um caolzinho, tem que comprar estopa, né? Aí teve um dia que eu cheguei cedo na igreja para montar tudo. Teve um dia não, sempre chegava mais cedo. Teve um dia que eu cheguei mais cedo na igreja e o batera chegou mais cedo. Quando eu cheguei, o batera já estava, né? Eu falei, rapaz, isso é raro. Eu sempre chego antes de todo mundo, né? O batera já estava lá. Tô ligando as coisas. Quando eu olhei pro batera, ele estava de luva colocando os pratos no pedestal. Eu falei, rapaz, até brinquei, falei assim, ô glória, né? Alguém finalmente limpou os pratos da igreja. Aí quando eu falei isso, ele parou assim, me olhou, meio sem graça, e eu falei alguma coisa errada? Desculpa, mas parabéns, cara, parabéns. Não sei se foi você, mas parabéns. Alguém limpou os pratos da igreja. Aí ele falou assim, todo sem graça, ele falou assim, é que esses pratos são meus. Eu falei, esses todo polido, bonito, são seus? E você tá de luva porque não pode manchar o prato, né? E cadê os pratos da igreja? Aí ele me olhou assim, meio sem graça, assim, aí abaixou a cabeça. Tava encostado no chão. E aí eu olhei para o prato da igreja. Falei, o da igreja, comprado com os nossos dízimos, tá ali encostado no chão, cheio de zinabro. Mas o seu, você pega com luva e polido, né? Rapaz, ele ficou com tanta vergonha, que ele pegou os pratos para limpar. Mas só pela vergonha, talvez. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, tem um coração incrível esse rapaz.
E depois disso, ele se comprometeu em sempre limpar os pratos da igreja. Mas para ele era normal tocar com os pratos dele, né? E deixar o da igreja no chão sem limpar. A gente precisa ter cuidado com as coisas de Deus. Já aconteceu outras coisas comigo também, assim, igreja, das pessoas não terem cuidado. Fone de ouvido na época, né? Que a igreja usava aqueles fones da COS, Porta Pro, lembra disso? Quantos fones quebrados eu achei depois do culto no chão? No chão. Até a gente parar de comprar fone. Ó, a partir de hoje não tem mais fone, cada um compra o seu. Porque ninguém cuida. Mas acontece isso. Detalhe bem feito é também uma forma de excelência, tá? Só para entender. O operador detalhista cuida até do que ninguém nota. Já te falei, é o meu equipamento. Eu não cuido para que as pessoas vejam, eu cuido porque eu uso, não é? Quanto melhor e mais bem cuidado ele tiver, melhor ele vai funcionar. Nono princípio é que eu vou lembrando das frases e vou lembrando das minhas histórias. Muita calma nas pressões. Som falhou? Respira, amigo. Pensa, resolve, não é? Calma. Isso demonstra que você é uma pessoa preparada. Calma, respira e resolve. Quem se desespera erra mais. Eu tenho um problema, mas é meu problema esse. Eu não consigo esperar muito para algumas coisas. Aconteceu um problema, tem um cabo com ruído, eu peço assim: ô Lucas, troca para mim aquele cabo da caixa lá. Se a pessoa perguntar para quê e por quê, eu já nem peço mais, eu vou lá, pego e troco. Porque se eu estou pedindo, não é, para fazer, troca. Eu posso estar errado, mas eu estou pedindo. Então eu não tenho muito essa coisa de esperar. Ah, a pessoa está perguntando se vai trocar ou não. Para que vai trocar? Gente, resolve. Pensa e resolve. É rápido, tá? Quem se desespera erra muito mais. Nessa hora não é desespero, é resolver o problema, sempre. Quem tem calma transmite confiança e ganha respeito. Confiança vem de quem consegue resolver o problema. Então tem que ter muita calma nas pressões. Isso é servir com excelência também, tá? É o conhecimento e calma para resolver. E o nosso último princípio, esse não pode faltar, é o crescimento contínuo. Busque aprender sempre. Já falei que o áudio não para, amigo. Cada dia um novo lançamento, cada dia algo diferente. A gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento para você não ficar para trás e ficar sempre, não é, acompanhando as tecnologias. Não adianta. Áudio é igual a medicina. Cada hora tem um novo equipamento, um novo bisturi, né, uma nova mesa, um novo equipamento. É isso. Então, sempre buscando conhecimento. Busque sempre. Quem para de evoluir, deixa de servir com excelência. Não pode parar de evoluir. Estudar sempre, buscar conhecimento sempre, tá? Isso é servir com excelência. Cada novo conhecimento amplia a sua capacidade de servir melhor a Deus e as pessoas. Não é? A gente fez uma enquete aqui para perguntar o que você mais gostaria quando você tiver um conhecimento melhor sobre áudio. A maioria das pessoas falam: servir melhor a minha igreja. Rapaz, você vê como a pessoa fala com o coração, né? Ela está buscando conhecimento, está virando aluno do Aguinaldo, está comprando o curso, para quê? Para servir melhor a igreja. E não é só a igreja, é as pessoas. É servir melhor a Deus, é a palavra, é ajudar a levar essa palavra com mais qualidade para mais pessoas. Não é isso? E a excelência não tem ponto final, amigo. Busque essa excelência todos os dias. Isso não acaba. É o nosso dia a dia. Fazendo melhor, sendo um detalhista, cumprindo horário, tendo postura, tendo ética, sendo respeitoso. A gente está lá dentro, não é? E o que a gente faz
Todo mundo vê. E mesmo quando alguém não vê, faça o melhor. Sempre. Tá bom?